Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de Byung-Chul Han. O título que eu dei aqui, eu estou seguindo na verdade o título do capítulo de um livro dele chamado Da Época de Marchar à Época do Zumbido, que é um capítulo do livro O Aroma do Tempo. Então vamos lá. Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude. Talvez seja hoje muito mais alemão do que coreano, um teuto-coreano. Ele trabalha basicamente com ensaios sobre o mundo contemporâneo e hoje eu estou tratando de um livro cujo título é O Aroma do Tempo, um ensaio sobre a arte de demorar-se. É um livro publicado em 2009 na Alemanha e em 2015 esse livro foi traduzido para o espanhol. Ele tem tradução para o português, mas não tem tradução brasileira. Eu fui impreciso nos vídeos anteriores e as pessoas estavam me cobrando. Não, tem tradução em português? Sim, tem, é verdade. É verdade, eu tinha conhecimento disso. Uma tradução feita pela Relógio d'Água, uma tradução feita em formato impresso exclusivamente, muito difícil de se achar aqui entre nós e caríssima. A última vez que eu vi, que eu estava interessado em comprar esse livro, procurei e achava só nos sebos por alguma coisa em torno de R$300 o volume. Aí eu descobri uma tradução eletrônica em espanhol e é por isso que eu estou usando essa tradução em espanhol. Eu nunca tive acesso à tradução em português de Portugal. Então, onde eu disse anteriormente que não tem tradução para o português, entenda que não existe tradução para o português do nosso país, ou uma tradução brasileira para o português do Brasil. Então o capítulo 4 é Da Época de Marchar à Época do Zumbido. Então vamos lá, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Então, claro, o título entrega, existe muito barulho na atualidade. Existe muito zigue-zague, muitas indas e vindas na atualidade, e essa época atual é precedida por uma época em que as pessoas tinham uma determinada direção, uma coordenação da direção. É sobre isso que ele está dizendo. Ele praticamente está comparando a época atual à época moderna, a modernidade. E ele está chamando essa época em que nós vivemos de época transmoderna, pós-moderna, modernidade tardia. Às vezes a gente encontra em estudiosos diferentes expressões. Ele vai dizer, então a primeira citação é: a modernidade segue sendo narrativa. É uma época da história, de uma história do progresso e da evolução. Às vezes dá um pouco nó aqui porque eu estou falando, traduzindo simultaneamente, e às vezes eu me enrolo aqui porque falta a palavra para traduzir. Então espero que vocês entendam aí, tá bom? Então a modernidade é narrativa, quer dizer, quando ele diz que a modernidade é narrativa, ele está querendo dizer que a modernidade tem um sentido e que as pessoas podem narrar, elas podem contar, elas podem falar, elas podem se referir àquilo que elas esperam, elas podem dizer para onde estão indo. Então as coisas têm um sentido. Ao contrário da pós-modernidade. Depois da modernidade, na pós-modernidade, quer dizer, está fazendo um joguete de palavra, tendo passado a modernidade, nós entramos na pós-modernidade. Há uma discussão se a terminologia pós-modernidade é a melhor terminologia, mas basicamente é isso. A gente chama de modernidade esse período compreendido entre o século XVI e XVIII. Às vezes a gente diz que os efeitos, ou paradigma, ou o tipo de sociedade idealizada dentro da modernidade, ela deixa de ser um paradigma filosófico para se transformar num paradigma societário. Então
no século XIX até início do século XX a gente estaria num horizonte predominantemente da modernidade, e basicamente a partir da segunda metade do século XX em diante, de forma cada vez mais acelerada, nós ingressamos no mundo da pós-modernidade. Às vezes essa palavra é descrita para designar transformações no campo da filosofia, às vezes é usada para designar transformações societárias, né? E me parece que aqui o que o Byung está querendo se referir, o que ele chama de pós-modernidade, tem a ver com as mudanças no tipo de capitalismo que nós temos e também no impacto social desse capitalismo, né? Sociedade, o que ele vem chamando de sociedade da informação, né? Então, muito bem, a modernidade é narrativa, a pós-modernidade é de outro tipo, que ele vai dizer aqui, ó. Então ele diz que na pós-modernidade a falta de teleologia, né? Falta de telos, palavra grega que designa um fim, finalidade, uma direção, gera formas de movimento e de andar, de se movimentar muito diferentes, né? Então, se na modernidade marchava no sentido de que as pessoas iam mais ou menos em sintonia, caminhando em uma determinada direção, na pós-modernidade você tem uma variedade de movimentos, uma multiplicidade de movimentos, né, que são muito diferentes. E isso conduz a uma falta de direção, né? Isso tem, talvez isso que a gente experimente na pós-modernidade faça mais jus à realidade, né? A realidade é caótica, é complexa, mas ele está falando aqui que as pessoas agora elas vivem a falta de direção, né? Não só no sentido de uma representação social da direção, mas no sentido de que as pessoas estão perdidas, estão desorientadas diante de tantas opções, as pessoas não sabem o que fazer. E ele continua dizendo, olha, os sucessores dos peregrinos modernos são aqueles que caminham, ele chama de passeantes, né? E os vagabundos. Mas na sociedade atual, a sociedade atual não só está privada do andar, do caminhar sossegado do flaneur, como também da ligeireza, da rapidez flutuante do vagabundear. Olha que quanta informação tem nesse simples parágrafo aqui, né? Ele está se referindo, ele está usando uma palavra francesa, né? Flaneur, que é provavelmente, né, aparece na filosofia do Walter Benjamin. Eu estou dizendo provavelmente porque seguramente essa palavra aparece, mas provavelmente ele está se referindo ao flaneur da filosofia do Walter Benjamin. Eu estou dizendo isso porque li já vários textos do Byung-Chul Han e ele cita muito o Walter Benjamin. Então me parece muito clara aqui uma sobreposição, uma intertextualidade entre o Byung, né, esse texto do Byung e o texto que tem um texto do Flaneur, do Walter Benjamin, que fala exatamente sobre isso, né? No início do século XX, ele falava sobre a atividade do flaneur, né? Da pessoa que sai caminhando pela cidade, né? Então, ele está se referindo à cidade de Paris, né? Que é uma cidade linda, é uma cidade quase que totalmente plana, né? Então você consegue andar à toa, entre aspas, né? Andar sem objetivo, contemplando, pensando, desfrutando da cidade por muitas quadras, porque você não sente que é uma cidade plana, né? E isso é o que o Walter Benjamin havia chamado de flaneur, esse cara que anda, essa pessoa, essa mulher que anda pela cidade sem objetivo, essa pessoa que está, entre aspas, vagabundeando, essa pessoa que está andando sem objetivo, né? Porque hoje as pessoas estão muito investidas de um senso de necessidade, né? Quer dizer, as pessoas vão às cidades para resolver problemas, né? E em alguns lugares, algumas cidades, né, o grande chavão e aí, tudo bem? Estou no corre, né? Quer dizer, a cidade é o lugar onde você corre, onde você se movimenta, onde você resolve
problemas, né? Se você pensar, por exemplo, na vida de um motoboy, né, na cidade de São Paulo, né? É uma vida alucinada, de correria, né? É exatamente o oposto da figura do flaneur do século XIX, início do século XX na França, das pessoas caminhando, andando a pé, olhando cada passagem, cada espaço, olhando cada edifício, cada construção, cada estabelecimento comercial, né? Cada peça de arquitetura, né? É isso. São atitudes bastante diferentes e que servem para ilustrar bem esse contraste entre o que ele está chamando de modernidade e pós-modernidade. E ele diz, em vez de passear tranquilamente, as pessoas se espremem, né? Elas são oprimidas, são apressadas entre um acontecimento e outro, elas se deslocam de uma informação a outra, elas se deslocam de uma imagem a outra, né? Esse excesso de pressa, essa falta de sossego não são próprios do caminhar pelas ruas, do vagabundear, né? Claro, a palavra vagabundo ou vagabundear, ela tem um sentido pejorativo para nós, né? Mas é óbvio que aqui ela tem um sentido positivo, né? O vagabundear, na filosofia do Byung-Chul Han, significa aquele que resiste ao utilitarismo de todas as coisas, né? Como é que você resiste a esse mundo agitado, esse mundo da correria, esse mundo em que nós somos instigados a fazer muitas coisas o tempo todo, a nos envolvermos com muitas coisas, a termos pressa de tudo? Ele diz, a gente deve resistir a isso. Como? Procurando coisas que não têm objetivo. É isso que, entre aspas, um vagabundo faz, né? Vagabundear aqui significa resistir à utilidade das coisas. Significa o seguinte, né? Que eu vou, por exemplo, eu adoro fazer isso, né? Eu vou a pé do bairro onde eu moro até o centro da cidade onde eu moro, dá mais ou menos 3, 4 quilômetros. Então eu vou caminhando. Enquanto eu vou caminhando, eu vou olhando, eu vou observando as pessoas, eu vou parando. Eu vi aqui, tem um café legal, eu paro, tomo um café. Eu entro no supermercado e falo, tem umas coisas interessantes, eu paro, eu olho. Eu vejo uma loja de artesanato, eu paro, eu olho. Chego no centro, eu fico de uma loja em outra, observando uma coisa e outra, de um café a outro, de sei lá. Isso flanar. É esse o papel do flaneur, do vagabundo, da pessoa que anda a esmo, né? Que anda sem ter um objetivo. O objetivo é andar, contemplar, pensar, né? Eu não tenho horário, eu vou lá, eu tenho que chegar no horário, eu vou resolver um negócio, eu vou voltar correndo para casa. Eu vou. E o próprio ir é o objetivo, e depois o voltar é o objetivo, e eu vou inventando o que fazer no caminho, né? E é assim, né, que a gente resiste ao excesso de utilidade e o excesso de pressa que tem, né? Tem oprimido, tem feito inclusive as pessoas adoecerem, né? Então tudo tem muita utilidade, tudo tem muita urgência, tudo tem um sentido, tem que ter um sentido de... O trabalho é o sentido da vida das pessoas, e ele diz, não, a gente tem que ritualizar a vida, a gente tem que desacelerar, a gente tem que aprender a contemplar, a gente tem que fazer as coisas sem propósito, para a gente aprender a resistir, para a gente desacelerar, para a gente não adoecer, né? Vamos lembrar que se você não fizer isso voluntariamente, provavelmente você vai ter que fazer isso involuntariamente, né? Você vai ter uma crise depressiva, você vai ter uma crise de ansiedade, o excesso de trabalho vai levar você a adoecer, você vai ter que ficar na cama, internado no hospital, ou na cama em casa, né? Porque o corpo não absorve todo esse ritmo, né? Por isso o Byung-Chul Han está propondo estratégias como essa de resistência à correria do mundo capitalista contemporâneo. E por fim ele fala em desacelerar para viver mais. Olha que legal. Quem deseja viver com mais rapidez, também
acaba morrendo mais rápido. A experiência da duração e não o número de vivências faz com que uma vida seja plena. Uma sucessão veloz de acontecimentos não dá lugar a nenhuma duração, né? É interessante isso. Essa é uma coisa que eu consigo ver bem, né? Se você pegar alguns ícones da música, por exemplo, né? Amy Winehouse, né? Que morreu na casa dos 20 e tantos anos, né? Mas na casa dos 20, morreu nova. Se você olhar tudo que essa cantora admirável, né, talentosíssima fez em menos de 30 anos de vida, né, é uma coisa invejável. Quer dizer, alguém que vivia em um ano o que provavelmente eu não consegui viver em 10. Claro que viver de forma tão intensa quanto essas pessoas, estou só tomando um exemplo, também faz com que as pessoas morram muito rapidamente. Claro que no caso da Winehouse, né, ela foi uma artista, ela desfrutou de alguma forma, né, da arte dela, mas vamos pensar que isso está acontecendo com trabalhadores e trabalhadoras de forma geral, né? As pessoas estão trabalhando muito, estão consumindo a sua vida muito rapidamente e vão morrer muito rapidamente. É isso que ele está dizendo. Ele não está se referindo, claro, a artistas que escolhem viver na intensidade. Está falando de trabalhadores e trabalhadoras que não podem escolher um outro tipo de vida e que praticamente são condenadas à morte prematura em função da aceleração, em função do excesso de trabalho e da própria subtração do próprio sentido de vida das pessoas em função dessa obsessão pela vida de estar sempre ocupado, pela vida de estar sempre trabalhando, pela necessidade inclusive de trabalhar demais, trabalhar de forma ininterrupta, né? Ele diz, olha, a experiência da duração e não o número de vivências, né? Quer dizer, as pessoas colecionam vivências, mas essas vivências não têm duração, né? Não há um desfrute, né? As pessoas querem ir de uma vivência para outra sem terem desfrutado daquela vivência, né? O que faz para ele a vida ser plena é a duração, o desfrute, a contemplação, né? Essa atitude de ir daqui até o centro da cidade, caminhando, contemplando, olhando, experimentando cada momento desse deslocamento. É isso que ele está propondo, né? E ele está dizendo que no mundo atual, essa sucessão de coisas, né? Esse consumismo, não só consumismo material, né? Consumo de produtos, de celulares, de produtos de supermercado, mas o próprio consumo da vida, né? Fazer muita coisa, né? As pessoas não prezam um relacionamento afetivo, duradouro, elas prezam muito. Às vezes as pessoas colecionam numa mesma noite diversos relacionamentos. E aí então há um número grande de relacionamentos, mas nenhum envolvimento com nenhum deles, nenhum desfrute com nenhum deles, né? Então ele está opondo, claro, essa rapidez, essa aceleração, esse consumo maluco de vida e de produtos à duração, né? Fazer menos, consumir menos, mas consumir, vamos dizer assim, com atenção, prestando atenção, degustando, apreciando o pouco que se consome, tá bom? Eu espero que tenha ajudado a entender, a decifrar um pouco esse capítulo. A gente volta então a falar ainda desse tema em uma outra oportunidade. Um abraço e até o próximo vídeo.